Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a acessar o prontuário do paciente a partir do Medware Lauds e mudar o status do laudo para entregue. Bem, para poder acessar o prontuário ou o exame do paciente no nosso software de laudos, nós vamos ter duas opções, que é o Medware Lauds, que é um software um pouco mais antigo, e o software Medware Lauds Flex, que é nosso novo software de laudos, que é o 5.0. Então, vou mostrar na prática aqui os dois. Vamos simular a situação de como se eu fosse um médico e fosse fazer o atendimento, iniciar o atendimento deste paciente. E vou mostrar também como é que você faz para acessar somente para imprimir uma segunda via de um exame, por exemplo. E por fim, eu vou mostrar como mudar o status para entregue, ou seja, você entregou o exame, o resultado de exame para o seu paciente e registrou no nosso sistema de agenda. Então, vamos lá? Bem, a princípio aqui no meu sistema está configurado para que o meu usuário utilize o Medware Lauds. Então vamos primeiro para o Medware Lauds, que é um pouco mais antigo, e depois a gente vai para o Medware Lauds Flex. O Medware Lauds antigo, ele abre automaticamente assim que você abre a agenda, ele abre ao lado. Então a gente já está com ele aqui aberto ao lado, e aí vamos simular o atendimento. Vamos supor que eu sou o médico e quero abrir o prontuário, iniciar o prontuário do paciente Júlio César. Então, vou selecionar o paciente e vou clicar em prontuário do paciente, ou o atalho da tecla F9, faz a mesma coisa, e também tem uma terceira opção para você abrir este prontuário, que é clicando duas vezes com o botão direito do mouse sobre o nome do paciente. Então, clicando aqui em prontuário do paciente, ele vai abrir, vai chamar o Medware Lauds, o antigo, e ele vai abrir nessa tela desta forma. Ele já pergunta se você quer confirmar o início do atendimento. A partir do momento que você clica que sim, você está iniciando ali a consulta ou o exame do paciente, ele já muda o status de agendamento lá para em atendimento. Então, coloquei aqui que sim, já mudou o status para todo mundo na rede, né? E aí ele vai abrir o que estiver configurado. Se já estiver configurado direto, esse procedimento de consulta já está configurado para abrir somente a aba pedido de exames. Não é o que acontece em toda a clínica. A gente tem os modelos de anamnese, pedido de exame, receita, atestado, enfim. Isso fica para uma outra aula, que é mais específica para Medware Lauds, mas aqui é só para a gente simular o seguinte, a gente está abrindo o Medware Lauds e dando o atendimento para chamar o prontuário do paciente. Esse é o foco desta aula. Certo? Então aqui você vai fazer o atendimento, vamos só selecionar algumas coisas aqui, porque a gente precisa salvar para poder finalizar. E a única forma de você fechar o sistema, ou seja, voltar para a agenda, na verdade, é fechando o laudo que está aberto. Então, por enquanto, a gente está com o prontuário do Júlio César aberto. Eu estou tentando aqui clicar em agenda, ó, ele faz que vai abrir, mas não abre de forma alguma, enquanto eu não fechar. E a única forma de você fechar é clicando aqui em agenda. Se eu tentar aqui no xizinho, ó, ele não deixa, ele fala fecha a agenda primeiro. Então, eu venho, clico aqui, finalizei. E aí, na verdade, eu não finalizei ainda. Eu quis fechar para voltar para a agenda. Aí ele me pergunta, confirma o horário de término? Se eu clicar aqui que sim, automaticamente o status também lá já vai mudar para o liberado. Então, automaticamente verde quando você inicia e automaticamente liberado, roxinho, quando você finaliza dessa forma. Aí ele vai voltar aqui para a nossa agenda e está aqui. Ele voltou para paciente liberado, certo? Então, agora vamos mudar para o Medware Lauds Flex. Como eu disse, é por usuário. No meu usuário está aqui, ó, opções da agenda, prontuário que eu estou querendo utilizar, Medware Lauds. Vamos para o 5.0, que é o Flex. Então, para surtir efeito, você tem que selecionar, dar um OK, fechar a agenda e abrir novamente. Então, vamos abrir aqui novamente a nossa agenda. Agora, a diferença é a seguinte, quando você abre a agenda utilizando o Lauds Flex, ele não abre o Lauds Flex, ele abre só a agenda, e aí ele vai abrir o Lauds Flex a partir do momento que você abrir um prontuário. Então, vamos lá, vamos simular em outro paciente. Só que agora vamos fazer o seguinte, eu vou ativar uma opção que a gente tem aqui, em opções da agenda, que é bem interessante caso você queira utilizar. Como eu disse, é uma opção, não é obrigatório. Mostrar estágio da edição de laudos. Eu vou ativar isso aqui, vocês vão ver que vai habilitar mais um ícone aqui ao lado do status de agendamento. Então eu dou um OK. Vamos voltar aqui para essa agenda. Olha lá. Primeiro ele aparece sem laudo, ou seja, a gente não iniciou o atendimento.
Então, todos eles, por padrão, vai pegar assim. Independente do status da agenda, se eu quiser colocar, vamos supor aqui, ó, deixa eu só colocar manualmente aqui, liberado, o paciente liberado. É o agendamento. O paciente ainda continua sem laudo, né? Pois a gente não abriu o Medior Laudos para ele. Então, vamos lá, vamos simular nessa situação aqui, ó. A paciente está na recepção, vamos chamar ela para ser atendida, e aí eu vou clicar aqui em prontuário do paciente. Da mesma maneira. E aí, só que a diferença é que ele não vai chamar o Medior Laudos, o antigo, vai chamar sim o Medior Laudos Flex. Então aqui já está, já abriu aqui, ó, mesma mensagem que aparece no antigo, aparece no novo. Deseja iniciar o atendimento? Tenho que colocar aqui sim, que aí ele já muda o status lá e muda o status do laudo também. Agora, com o Medior Laudos Flex, eu consigo visualizar a agenda. Eu não preciso fechar o laudo, o prontuário para poder visualizar, não. Ó. Eu abri a minha agenda. E está aqui o atendimento. Ele ainda não mudou o status do laudo, porque eu ainda não salvei nada lá. Agora, a partir do momento que eu abri o Laudos Flex, salvar alguma coisa aqui, alguma informação, algum texto, né, digitei alguma coisa, ele vai mudar o status. Só dar uma atualizada aqui, vou voltar de data e vir para cá, ó lá. Agora está como laudo em digitação. Então, esse é o status do laudo, não do agendamento. Do agendamento, ele está em atendimento, né? Está lá no consultório, então está na sala de exame. Agora, do laudo em digitação, porque eu abri o Medior Laudo, seja o Flex ou o antigo, ele vai mudar para laudo em digitação. Beleza, então aqui eu estou estando no Laudos Flex, é só fechar. A forma de fechar é diferente do outro, né? É só clicar no xizinho e ele vai liberar. Lembrando também que o Laudos Flex, ele existe uma agenda interna nele, onde a gente vai ver em outra aula específica para Medior Laudos. Então aqui não é o foco, mas a gente tem uma agenda no Medior Laudos Flex, sim. O médico não precisa acessar a agenda, precisa acessar somente o Laudos Flex, que ele consegue visualizar os pacientes antes de atendê-los. Beleza, então vamos voltar para cá e agora eu vou mostrar a ferramenta que eu ia mostrar como prometido. Que eu disse que iria mostrar como prometido, né? Que é a entrega do prontuário, a entrega do exame, né? Do procedimento que o paciente está marcado. Então tem como eu fazer isso aqui a partir da agenda. Eu seleciono o atendimento e clico nesta lupa, localizar laudos. Como já tem atendimento, ou seja, tem laudo, eu abri o Medior Laudos, tem laudo. Então eu consigo marcar ele aqui, qual é o procedimento que eu quero, e primeiro eu tenho que marcar ele como pronto. Marcou como pronto, ele vai mudar o status para pronto aqui, com esse ticado, né? Vamos dizer assim. E aí o próximo seria entregar. Pronto, o laudo está pronto, o paciente chegou para pegar o resultado, você entregou. Entregou? Seleciona, clica aqui em localizar laudo, marca e clica em entregar. Ele vai perguntar para quem que você entregou, se foi para o próprio paciente, você marca a caixinha que ele preenche. Se foi para o pai, para a mãe, você pode colocar o nome. Sugestão, pode colocar o número de telefone de quem pegou, se quiser, porque é um campo de texto livre. Né? No caso, se você quiser depois o paciente chegar e falar que não pegou, você tem aqui, às vezes, o documento do paciente, né? Ou da pessoa que está pegando, perdão, você pode estar colocando aqui. Mas eu vou colocar aqui o próprio paciente mesmo e foi entregue. Ele mostra como se tivesse uma mãozinha entregando e o status muda para laudo entregue.